nesta manhã o que eu tenho são algumas coisas que eu creio que Deus está falando com a igreja, e eu preciso compartilhar isso com os meus colegas e os outros. Agora, quando eu falar, o que está no meu coração é que eu não vou estar falando novidade para todo mundo. A minha expectativa é que eu esteja falando algo que vai confirmar o que você tem ouvido no Espírito, mas porque muitos não falam, você tem ficado quieto, esperando. Peraí, Deus, será? Então a minha esperança, a minha expectativa no Senhor nesta manhã é de confirmar várias coisas que o Espírito Santo está falando. A primeira coisa que eu quero ressaltar é algo que eu já mencionei, mas eu quero ressaltar isso, porque tem implicações. Primeira noite eu citei Amós 2:11. Veja Amós 2:11. Amós 2:11 diz: dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Eu estou aqui, eu quero falar com uma certa ousadia. Esses dias nós estamos aqui e na verdade já fazem mais de 2 anos que ouvimos isso do Senhor e estamos anunciando. Quando eu digo anunciando, onde eu vou, onde nós vamos para ministrar, eu estou afirmando que Deus está falando tal coisa e Ele está fazendo isso já. Ele está levantando entre os nossos filhos profetas e nazireus. Deus fez isso na história de Israel. E Ele fez isso quando Israel estava mal, estava em ruína. Mas por amor à nação de Israel, Deus levantava entre os filhos profetas. A implicação de ser filhos é muito significante ao meu ver. E especialmente os ministros, os pastores, eu quero que você pense comigo algumas implicações. Isso significa que dentro da congregação onde você está, Deus está levantando um grupo de loucos. Agora, jovens, não queiram ser loucos por ser louco, tá? Mas queiram obedecer radicalmente o Espírito Santo. Sim. A implicação disso para nós que somos ministros é pessoas como João Batista estão na tua congregação. Cara muito normal e convencional, né? É capaz desses jovens terem nas suas bocas as palavras raça de víboras. E eu não sei se os irmãos já notaram, mas a igreja, de forma geral, anda meio morna. Concordam comigo ou não? E anda com o pecado que precisa ser tratado seriamente. Eu falei a outra noite, o estado da igreja na terra, quando se olha para a estrutura, igreja cristã geral, nisso eu incluo tudo o que é igreja cristã desde Jesus. Então a igreja católica, a igreja protestante, as igrejas ortodoxas,
Algumas igrejas que nós chamamos de seitas, eu vou citar umas para entender, tá? A Adventista tem todo um ramo que é da reforma. E eles estão realmente reformando a igreja adventista. Então, tem várias coisas acontecendo. Eu estou me referindo à igreja cristã. E pastor, para a tristeza de alguns e para a alegria de outros, esses profetas não estão nem aí com denominação e placa de igreja local. Porque eles não foram levantados para isso. É reino. É reino. Saiba disso. Reino vai sempre estar. Eles não vão ter amor pela placa. Eles vão agradecer a Deus por tudo que está acontecendo ali. Agradecer a Deus. Normal. Assim como os meus filhos me amam, amo a minha esposa, amo o nosso lar, mas é reino. Reino. O Espírito Santo tem colocado dentro deles os conceitos de reino, unidade. Há uma só igreja, há um só pastor, os outros são co-pastores. Isso que o Espírito Santo vem falando já fazem 15, 20 anos. Esse grupo que Deus está levantando tem isso imprimido no seu espírito. Então nós precisamos poder reconhecer isso e compreender isso. Não leva a mal o que Deus está fazendo não, e não abafe. Deus está levantando. A melhor coisa que nós podemos fazer é ter tempo com esses e perguntar: o que o Espírito Santo está falando com você? Ouve, porque João Batistas e Joanas Batistas estão no meio. Elias está no meio. Isaías está no meio. Jeremias está no meio. E Deus está levantando jovens profetas e nazireus. E eles vão ter, eu vejo que eles têm duas coisas. É uma espada de dois gumes. De um lado, corta para a igreja, para chamar a igreja ao arrependimento. A sua própria vida vai te incomodar. A vida desses profetas e nazireus, a sua busca de santidade, não legalismo, e sim querer agradar ao Senhor com a sua vida, vai incomodar a igreja. Precisa incomodar a igreja, porque a igreja ainda está muito cômoda. Por outro lado, eles serão enviados para grupos, famílias, empresas, escolas, cidades, nações, com um manto profético e com uma palavra para declarar: escolhe hoje a quem você vai servir. Eu vejo reis, príncipes, governantes que assistiram esse filme Paixão de Cristo vão receber esses profetas. Eles vão dizer: sabe uma coisa, rei, você assistiu isso, gostou? Ah, não gostei muito não. Só que tem uma coisa: agora você é responsável diante de Deus. Você conheceu a história, e você há de decidir a quem você e a sua nação vai seguir. Vai ser Elias, tudo de novo. Porque a palavra afirma que Deus vai colher as cidades e nações. Algumas irão decidir pelas trevas e serão destruídas. Outras irão decidir por Jesus e serão transformadas. Mas essa geração está dentro da igreja.
E conforme eu compartilhei, está sendo gerada um embrião, quem sabe um pouco maior, mas ainda está em tempo de gestação. Ainda está aprendendo. Eles estão aprendendo as bases. Então tenha paciência, meu colega pastor. Não apague o fogo, só direcione o fogo e joga lenha. Joga lenha. Joga lenha. Tantas vezes o mover do Espírito Santo dentro da juventude foi apagada. Tantas vezes o Espírito Santo já visitou a igreja, muitas igrejas locais, denominações, justamente na juventude, com os adolescentes. E pegamos e achamos uma coisa bonitinha e isso vai passar. Amados, vocês que estão como eu, acima de 20 anos, 25 anos, Deus faz isso para nos incomodar. Nós temos que entender isso. É para chacoalhar a gente. É para tirar a gente do nosso comodismo. É para tirar a gente da nossa mesmice. É para devolver aquele fogo que nos fez entrar no ministério. Tem que nos incendiar de novo. Então, se Deus escolhe fazer isso com os jovens, recebamos dos jovens. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E Deus, amado, sabe uma coisa? Deus faz isso para humilhar a gente. Ele fez isso quando nós éramos jovens, para a gente ter certeza que Deus podia nos usar, mesmo jovem. Agora que nós ficamos mais velhos, Ele quer que os jovens saibam o que nós aprendemos também quando éramos jovens. Só que nós estamos numa outra hora, num outro tempo, na história progressiva da redenção da humanidade. Eu creio que nós estamos aproximando a volta de Jesus. E o que Deus vai fazer, Deus não está com pressa. Mas as coisas vão acontecer de repente. Deus não está com pressa. Deus nunca teve com pressa. Ele sempre queria estabelecer o seu reino. Ele está esperando pela gente. Ele não está com pressa. Mas as coisas vão acontecer de repente. Rapidamente. O que eu vejo é que estamos num momento na nossa nação, em que Deus vai estabelecer ministérios proféticos. E aí que entra a visão que eu creio que Deus me deu recentemente, mostrando o embrião e dizendo, o que o espírito das trevas gostaria é que nascesse já esse embrião. O inimigo está querendo apressar o nascimento, apressar sair à luz. Esse embrião que foi fecundado está crescendo, mas ainda não ficou o tempo de gestação. Por quê? Porque fazendo nascer, vai abortar. Eu não aceito que esse grupo seja abortado. Porque nação, Brasil, eu tenho declarado isso, Brasil é uma nação profética. Temos falado de adoradores. Se você observar, o que o profeta mais zela é pela adoração da nação. Ele fala da santidade, sim, para poder chegar na presença de Deus e adorar. Ele está sempre perguntando, vocês estão adorando quem? Elias era perturbador de Israel, porque Acaz trouxe a adoração de Baal para a nação, e Elias ficou, é culpa tua, rei,
Você é o responsável por trazer tudo isso aqui, é a nossa desgraça, a culpa é tua. De tanto ouvir isso de Elias, sobre a adoração, és tu perturbador de Israel. Essa é a nação, essa nação é profética. Quando nós estamos falando de ver jovens e pessoas saindo para as suas ruas, declarando a santidade do Senhor, não é só no Brasil não, é pelas nações inteiras. Assim como você vê na televisão hoje, nas Olimpíadas, nas arquibancadas, aquela bandeira brasileira, tá? Legal, mas nós vamos ver esses brasileiros nas ruas das cidades declarando a santidade do Senhor nas nações. É bonito ir torcer pela nossa nação. Agora, é sublime ir e adorar ao Senhor nas ruas das nações. E nós vamos fazer isso. Eu creio que o estabelecer do ministério profético é que vai abrir a porta para o estabelecer dos apóstolos dessa nação. E eu estou bem no meio. Aqueles que estavam lá sabem que eu fui ungido como apóstolo. E o cara falou, você vai ter uma forte ênfase no ministério profético e depois será estabelecido o seu apostolado. Isso é verdade, eu sei que vai acontecer isso, mas a questão é essa transição. E para isso eu gostaria de ir para o segundo assunto, ou terceiro assunto. Sei lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. Atos 17. Na verdade, Atos 15, 16, 15. Fala da segunda, não precisa ir lá não. Fique em Atos 17. Fala do momento em que, depois do concílio em Jerusalém, Paulo e Barnabé voltam para a segunda viagem missionária. Paulo pega e tem que ir sozinho, segundo ele. E ele parte para a segunda viagem. Nós precisamos ter uma conscientização do que Paulo enfrentou. Ele foi para cidades espíritas. E a razão pela qual eu estou usando essa linguagem é para a gente compreender espiritualmente o que Paulo enfrentava quando ele foi nas suas viagens missionárias. Paulo não foi para os judeus, que já tinham uma aprendizagem, já tinham sido aculturados no Velho Testamento. Pelo menos um conhecimento eles tinham pela própria cultura. Ele foi para pessoas totalmente espíritas, pagãs. Eu digo isso porque muitas vezes nós pensamos que a Grécia, Roma, o Império Grego, o Império Romano, tinha mitologia. E a palavra usada ali, quando fala que o povo viu Paulo e o outro como Zeus, Júpiter, e começaram a adorá-los, porque pensaram que os deuses romanos e gregos se encarnaram em Paulo. Existe uma razão por trás disso. E a razão é que a crença daquele povo não era mitologia. Eu quero distinguir isso porque quando nós pensamos em mitologia, nós pensamos numa fábula, é uma mentira,
como se aqueles deuses não existissem. Nós tratamos a mitologia como uma história inventada por homens, quando na verdade a mitologia era o espiritismo da época. Você iria se referir a Umbanda, Candomblé, Mesa Branca como mitologia brasileira? Não. Mas esses que usam a palavra mitologia iriam dizer isso. Agora, por que você não atribui a palavra mitologia brasileira a Umbanda, Candomblé e Mesa Branca? Porque você sabe que as figuras espirituais ou as pessoas espirituais são reais. Os demônios são reais. Não são fábulas ou mitos. Não são mentiras. Eles existem. Eles inventam uma mentira para o ser humano se envolver com eles. Essa parte é mentira. Mas mentira no fato de não ser verdadeiro, não. É engano. É decepção. E eles mantêm a decepção através da manifestação sobrenatural. Porque há uma manifestação sobrenatural, as pessoas que vão lá creem no engano. É por isso, só mostrando, é por isso que Deus está levantando nos nossos dias esse grupo, esses jovens com poder. Porque se você observar nas trevas, eu falei sobre os filmes apocalípticos, isso tudo vem funilando para uma série de filmes hoje de um tal de Harry Potter, que é bruxaria e feitiçaria puro. A questão é que, numa visão profética, isso para mim não profetiza o que o inimigo quer fazer. Isso revela o que o espírito das trevas, o que o inimigo já está fazendo, preparando a companhia dos profetas de Baal para se levantar sobre a face da terra. Porque os filmes mais assistidos pela juventude nos últimos anos tem sido essa série de Harry Potter. As crianças, esses livros são usados em sala de aula. O que está acontecendo? Está incutindo nas crianças um desejo de se envolver com a feitiçaria e com a bruxaria. Por quê? Pelo poder. E se não houver jovens, essa é sua herança. Se não houver uma juventude revestido do poder de Deus, o poder do Espírito Santo para combater isso que o inimigo está levantando, como é que fica? Deus não vai ser, Ele não vai perder para o inimigo não. Ele está levantando jovens profetas e nazireus para revesti-los com o seu poder, para eles confrontarem essa companhia dos profetas de Baal que o inimigo está levantando. Quando Paulo foi para as cidades como missionário, ele foi para cidades espíritas. Não era
mitologia grega, era espiritismo grego. Havia manifestação sobrenatural, havia um engano, havia uma decepção, mas todo mundo enredado, porque houve manifestações sobrenaturais de poder. Inclusive, como nós conhecemos, curas. Mas a mesma coisa daquela época. Dá uma, mas põe 10 enfermidades em forma de semente, que vai depois arruinar a vida da pessoa. Ele estava enfrentando a mesma coisa, Paulo. E ele, como judeu, não foi preparado para isso. Ele foi aprendendo. Em Atos 17, Paulo vai para Atenas. Versículo 16 diz: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu fui já para o lugar onde ele foi, Areópago. Eu quero que você imagine essa plataforma como uma pedra, eu nem sei que tamanho que tem, mas deve ter 1,5 km, por talvez 1 km de largura, de comprimento e largura, e deve ter uns 300 metros de altura, no centro de Atenas. E em cima dessa pedra enorme, eles fizeram o que chama Partenon. Se você assistiu às Olimpíadas, com certeza você viu esse Partenon, agora reedificado. Quando eu vi em 1998, eles tinham começado já a reedificação dessa casa de todos os deuses. Partenon significa isso, casa de todos os deuses. E ali havia pessoas nos templos, pequenos templos, tá? Centenas de templos em cima dessa pedra enorme na cidade. E as pessoas iam e cada um fazia o seu culto, dava o seu sacrifício. Então você podia ir para fulano, beltrano, ciclano, Deus não sei das quantas, e podia chegar lá e Paulo, vendo isso, o seu espírito se revoltou, ficou super triste. E lá do lado de fora, ali na entrada, tem um lugar chamado Areópago, em que pessoas se reuniam para discutir as mais novas ideias, filosofias e cultos. Tá? Perder tempo batendo papo furado sobre nada. Ele estava lá, ele viu isso. Agora eu quero que você avalie, como eu creio que Paulo avaliou, a sua estada em Atenas, porque ele falou sobre um tal Deus desconhecido, porque era óbvio que era esse que ele estava pregando, e até um livro, o Fator Melquisedeque, traz algumas coisas que tem muito semelhante entre o culto a esse Deus, né, o entendimento desse Deus e justamente Jesus. Mas você pode ler esse livro mais tarde. Só que, com tudo isso, Paulo não conseguiu o seu objetivo. Paulo não conseguiu o seu objetivo. Paulo queria deixar uma igreja estabelecida, crescendo na cidade de Atenas. Ele saiu de lá zombado. Alguns poucos creram, mas não vingou. Saiu de lá, foi em seguida para Corinto. E nessa ida para Corinto, em Atos 18, você conhece as cartas aos Coríntios?
revela que Corinto era uma igreja tremenda, crescendo, mas com um mover de Deus tão grande. Não é isso? Nada disso. Paulo parece que mudou o seu pensamento, como se, bom, e nisso eu quero observar. Na primeira viagem, foi coisas legais, aconteceram, papapá. Na segunda viagem, ele está querendo estabelecer igrejas. E não acontece numa cidade, não acontece em outra, não acontece em Atenas. Agora ele vai para Corinto, como se dissesse, sabe o que é? Eu acho que eu estou ficando pouco tempo. Então essa vez eu vou ficar 1 ano e meio. Ele ficou em Corinto 1 ano e meio. Mas as cartas aos Coríntios revelam que não mudou muita coisa. Porque em Corinto, ele teve que tratar um assunto sobre dons espirituais e até explicar para as pessoas, escuta, se alguém gritar no meio do culto, anátema Jesus, saiba que não é o Espírito Santo, é um espírito imundo. As pessoas eram ignorantes espiritualmente. Não conheciam. E Paulo estava tentando. Tinha sogra de caso com o genro. Tinha irmãos que vinham para a ceia do Senhor. E o que acontecia lá nos bacanais, todo mundo ficando bêbado e tudo isso, acontecia lá na ceia do Senhor. Está ouvindo? Tá. Na ceia do Senhor, isso. Na ceia do Senhor. Estava acontecendo a bebidice. Pessoas vinham para a ceia, comia, bebia. Ficavam alguns sem tomar a ceia. Problemas sérios para Paulo estar corrigindo depois de 1 ano e meio. Em Atos 18, nós podemos observar uma coisa muito interessante. 18. Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Tem uma anotação na sua Bíblia de número 6? Quantos tem? Ali, número 6. Talvez na margem. Número 6. Número 6 é simples. É o voto de Nazireu. Quero explicar algo. Há uma coisa que aconteceu na vida de Paulo. Ele tinha recebido várias profecias. Ao contar essa história, vê se você não pode fazer uma comparação com sua vida. Paulo tinha recebido profecias, confirmando no coração dele que Deus queria usá-lo para estabelecer o reino de Deus entre os gentios. E que a parte dele seria para ministrar aos gentios. Mas nas suas viagens missionárias, ele começou a experimentar as coisas de Jesus. Lembra que ele não andou com Jesus como os discípulos, como os outros, Pedro, Tiago e João. Ele não estava lá para aprender assim, cara a cara com Jesus sobre o ministério de cura, de libertação. Com certeza ele não tinha muito ensino sobre isso dos fariseus com quem ele tinha aprendido inicialmente. E quando ele vai, tanto é que numa cidade tinha uma menina gritando: servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Parece que demorou 1 ou 2 dias só para ele expulsar o demônio da menina. Por quê? Eu quero sugerir que Paulo estava em processo de aprendizagem. Na primeira viagem,
muitas experiências, mas ele não estava tudo pronto. Na segunda viagem, agora está sendo gerado nele um desespero, porque ele não consegue ir para nenhuma cidade sem que essa cidade seja espírita. E ele está dizendo dentro dele: ninguém me ensinou sobre isso, e eu tenho que levar o evangelho a esse povo. Isso gerou nele um desespero. Lá em Atenas não foi bem, Corinto de novo não foi bem. Ele vai para Éfeso, que é a cidade que ele vai logo em seguida. Em Éfeso ele encontra só o culto maior do Império Romano daquela época, que era da deusa Diana. Uma cidade de 250 mil habitantes, Éfeso, que recebia por várias vezes por ano pessoas de todo o Império Romano para uma conferência profética das trevas. Eu digo isso porque as pessoas iam para essa cidade aprender com os feiticeiros e com os bruxos, com os médiuns. Tanto é que os historiadores já acharam o que chama Gramata de Éfeso, as escritas de Éfeso. Eles encontraram livros grossos, cheios de agouros, maldições, trabalhos, despachos, encantamentos. Tudo isso que os mestres ensinavam nessas conferências proféticas das trevas. Aí ele vai para essas cidades, dá de cara com isso, só que ele, judeu, ensinado como fariseu, como é que eu faço? Ele começa a entrar em desespero. Deus, as suas profecias não estão se cumprindo. O Senhor disse que queria me usar, não está cumprindo isso, Deus. Quando se fala em Atos 18, de um voto de Nazireu, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo com Paulo. Quem gerou esse desespero não foi o inimigo, foi o Espírito Santo. Porque ele queria que Paulo parasse para receber revelação, orientação. Quando Paulo faz um voto de Nazireu, Paulo está pedindo: Senhor, o Senhor me chamou, eu separei a minha vida, agora tem que cumprir o que o Senhor falou que ia fazer. Obviamente, Senhor, o problema não está em ti, o problema está em mim. Portanto, eu estou me separando, eu estou me consagrando a ti, até o Senhor falar comigo. E raspou a cabeça. Os nazireus separados para Deus, para um fim específico. O Espírito Santo gerou em Paulo esse desespero. Agora, eu quero afirmar algo que eu creio que na cronologia do Novo Testamento, algo aconteceu. A palavra diz que ele passou em Corinto, depois passou em Éfeso, depois de ter raspado a cabeça. Ele passou em Éfeso a caminho de Jerusalém. Você pode ver em Atos 18, 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Não acedeu por quê? Porque ele está num tempo de voto. Era o tempo dele buscar ao Senhor, era o tempo dele parar e ouvir Deus.
Mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Foi para o lugar de onde ele saiu, de onde ele foi enviado, buscando ao Senhor. Porque as profecias ele tinha recebido lá. Foi lá que ele ouviu, junto com os profetas e mestres, em Antioquia: separa para mim Paulo e Barnabé. Então, eis-me aqui, Senhor. O Senhor falou tudo isso aqui, eu quero saber do Senhor. Como é que é esse negócio? Como é que eu faço? Porque não está acontecendo o que o Senhor prometeu. Você vai observar, a gente vai observar já já, que após isso ele volta para Éfeso. Os historiadores creem que Paulo escreveu as cartas aos coríntios de Éfeso. Você vai lembrar em 2 Coríntios 12, que Paulo fala sobre a experiência de um homem ser levado ao céu. E nesse texto a gente vê claramente que Paulo está se referindo a quem? A si mesmo. Eu faço uma dedução. Quando Paulo buscou ao Senhor, querendo saber: Senhor, como é que eu cumpro aquilo que o Senhor profetizou sobre a minha vida? O que eu tenho que fazer? Ele teve que parar para ouvir o Espírito Santo. Eu quero declarar aqui: tem pessoas que têm ouvido de Deus. Para, que eu quero falar contigo. É o Espírito Santo que está falando. Você tem profecias e profecias e mais profecias, não estão se cumprindo. O desespero que está dentro de você é algo que o Espírito Santo está fazendo para que você pare e dê um tempo para ouvir o Espírito Santo. Não estou dizendo para ficar estudando e lendo os livros dos outros. Eu estou falando parar para ouvir o Espírito Santo. Parar para ouvir o Espírito Santo é sobrenatural. Deus está fazendo isso no corpo. Quero fazer uma observação. Se você pegar o testemunho de David Cho, o coreano, usado tremendamente por Deus nos anos 70 em relação ao mover de células. Se você pegar homens como Benny Hinn, se você pegar o que aconteceu em Toronto, se você pegar as raízes do avivamento na Argentina, há 20 anos atrás, se você pegar a experiência de homens nesse presente mover de células, de grupos pequenos, de o que eu chamo G3, G5, G12, Jesus nos acuda. Se você observar os homens que receberam isso, e por favor, amados, todos esses são usados por Deus, eu não vou desprezar nenhum. E eu digo, Jesus nos acuda, porque os homens usados para iniciar cada mover nesse sentido, ficaram desesperados. Alguns até com igrejas grandes, no sentido de congregação local, né? Grandes. Mas o Senhor gerou uma insatisfação, desespero.
correspondendo com isso, esses homens pararam. E no que pararam, Deus foi atender o seu desespero. Porque Deus gerou o desespero. Deus queria se revelar. Portanto, gerou o desespero. Porque Ele queria saciar o desespero. Você está conseguindo ouvir o que o Espírito está te falando? É isso que aconteceu na vida de Paulo aqui. Ele estava ministrando, coisas estavam acontecendo, mas não era aquilo que ele tinha convicção que seria para cumprir as palavras proféticas sobre a vida dele. Nem conseguia satisfazer a sede e fome que estava dentro dele. O que Deus fez? Chamou para um voto. Ele se retirou. E Deus atendeu. Eu creio que a experiência de Paulo, que ele fala para a igreja em Corinto, ele teve durante esse tempo de voto. E eu digo isso porque se a gente comparar a primeira viagem, a segunda viagem, agora com o momento que ele sai de Jerusalém e parte para Éfeso, a diferença entre as três viagens é imensa. Imensa. Eu estou falando uma avaliação do fruto do ministério de Paulo. E as implicações foram imensas. A gente precisa avaliar isso. A gente precisa avaliar isso porque Deus está chamando. Eu especialmente quero me dirigir aos meus colegas, ministros, pastores. Se Deus te chamou para você parar e se retirar, não fica esperando amanhã não. Ah, mas o que vai acontecer com a igreja? A igreja do Senhor dele, deixa Ele tomar conta. A igreja não é sua, não é minha. Se morrer, precisa morrer. Porque aí mostra que é minha. Esse cara é radical demais. Se tiver um monte de gente que sai, porque você não vai na igreja durante 2 meses, que crentes que você tem gerado? Está na hora de uma reforma. E está na hora dessas atitudes serem reveladas. Porque a igreja dos últimos dias não vai ser uma igreja que para porque o pastor não está presente. Amados, a igreja dos últimos dias, pastores não vão nem saber o que as ovelhas estão fazendo por aí. Ele vai ficar sabendo em 4º lugar. Isso não é ruim, não. Isso significa que Deus quer que geremos sacerdotes do Senhor, que vão fazer as mesmas obras de Jesus e não dependem de nós para fazê-los. Se Deus falou com você para se separar, separe-te. Assim como na vida do Paulo, quem gerou o desespero foi o Senhor, quem deu a ordem foi o Senhor. Ele é dono da igreja, obedeça. Que Ele quer mostrar algo para você. A gente avaliando, capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes:
recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Vamos observar algumas coisas aqui. Paulo perguntou: você foi batizado em línguas? Paulo perguntou: vocês profetizaram? Perguntou? Não. Paulo não estava preocupado deles falarem em línguas, nem profetizarem. Mas como não? Como não? Porque o conceito que Paulo tinha era muito maior do que línguas e profecia. Ele queria que os discípulos estivessem nadando no rio de Deus. O que ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, quando ele agora está em Éfeso, pós-revelação do Senhor durante o seu voto, o que ele revela é um conceito que o Espírito Santo colocou nele. Sabe o que é? Não dá para eu gerar discípulos que não são guiados pelo Espírito Santo em tudo. Ah, vocês querem saber sobre os dons espirituais? Tem línguas e profecia. Paulo falou só sobre línguas e profecia? Não. Todos os dons espirituais para capacitar todos os sacerdotes. Alguns estão sendo chacoalhados, sim. Caia, Senhor, as fortalezas dentro de nós. Preciso mudar isso nas nossas cabeças como igreja. Deus não está a fim de batizar a gente com línguas. E Paulo aprendeu isso durante a revelação. E chegou logo nas pessoas que ele já tinha ministrado. Ao sair da segunda viagem, lembra que ele passou em Éfeso? Pediram: por favor, fique. Sabe que eu acho que Paulo estava? Sabe por que ele não ficou? Escuta, estou desesperado, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para te dar. Não vou ficar aqui porque eu não tenho nada. Estou desesperado. Deus tem uma chave que Deus tem que me mostrar. Tem algo estratégico, algo que vai mudar. Ele chega lá, pessoal, descobri. Escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque crente que vive na direção do Espírito Santo não depende de mim, depende do Espírito Santo. Não vai ficar ligando na minha casa à madrugada. Vai parar e vai orar: Espírito Santo, o que eu estou precisando? Qual que você prefere, pastor? Prim. Pastor, vem para minha casa, eu estou em crise. Tudo bem, eu já vou. Eu não faço isso. O pessoal que vem para o nosso ministério sabe disso e estranhou, né? Não estranha mais. Você já orou? Você já parou e pediu: Espírito Santo, mostra para mim como é que é esse negócio? Não, então não vou. Não, mas podemos ir aí? Não, você não pode vir aqui também. Você tem que orar. Deus quer crentes dirigidos pelo Espírito Santo. Ponto final. Ah, amados, eu sei que o Espírito Santo revelou o que Jesus vivia. Ah, esses são meus discípulos. Esses meus discípulos fazem as mesmas obras que eu faço. Não. Eles vão fazer maiores obras que eu faço. Ele não era intimidado num discípulo dele fazer coisas maiores. Ele profetizou isso para nós.
Agora, como que Jesus fazia as coisas que ele fazia? Dirigido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. A mesma coisa que eu tenho, eu te dou. Nós temos que fazer a mesma coisa na igreja. Isso significa... Vou começar a rugir já já. Eu não rugi ainda. Deus está querendo um monte de Jesusinhos. Cristão significa isso. Pequenos cristos, pequenos ungidos. Para você que não sabe o que significa cristão, cristão significa isso. Pequenos ungidos, tal como Jesus. O ungidão, eu sou ungidinho. Mas a unção é a mesma. E Paulo percebeu, vocês todos precisam ser inundados. Vocês precisam mergulhar no rio de Deus. Aí descobriu, não, então, primeira coisa que nós temos que fazer, Espírito Santo, vem. Ele ficou até acontecer. Aconteceu. Oraram em línguas? Profetizaram? Mas esse grupo recebeu muito mais do que isso. Dons de curar, dons de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, línguas e interpretações, pacote todo. Línguas e profecia só eram evidências de que eles tinham recebido tudo. Como nossa mente é tão... Paulo fez exatamente o que Jesus fez. Quantos meses Jesus ficou ensinando os seus discípulos antes que ele liberasse a autoridade e poder para curar e expulsar demônios? Quantos cursos que ele fez? Que ele deu para os seus discípulos? Estou todos ouvidos. Os eruditos me ajudem. Vamos. Marcos 3 diz que ele chamou-os para si e liberou a autoridade e poder. Não tem que fazer curso disso, curso daquilo outro. Esse paradigma é diferente. Recebeu o Espírito Santo, o curso está dentro de você. Não estou dizendo que nós não devemos estudar. Eu tenho certeza que os discípulos chegaram em Jesus, como nós falamos, Jesus, como é que a gente ora mesmo? Ensina-nos a orar. Tenho certeza que eles chegaram e falaram, Jesus, ensina a gente a expulsar os demônios, por favor. O Senhor quer que a gente faça isso, como é que a gente faz? Como é que a gente cura? Com certeza. Mas era no dia a dia. O mesmo curso está dentro de nós. Respeito, já escrevi, já falei, já ensinei. Respeito e ensino e vou ensinar mais. Como cura, como expulsar,
como curar, como pregar, vou continuar a fazer isso. Mas a sua formação não está no certificado. A sua graduação não está no certificado. Está na hora que o enfermo for curado e o endemoniado for liberto. Aí que você sabe que você foi formado. Diploma na parede e o demônio. E vai tirar sarro de nós. Sabe que o que está no coração de Deus? Porque o que aconteceu aqui, veja, versículo 8: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do não é assim não, a respeito da comunidade fulano de tal que tem tal visão. Nós estamos ensinando mais sobre visões humanas do que sobre o reino de Deus. E chega. E chega. Doa quem doer. Chega. A visão chama. O evangelho do reino de Deus. Eu não peço perdão. Doa a quem doer. A visão é o evangelho do reino de Deus. Essa é a linguagem que tem que estar na boca da igreja nos últimos dias. Seja qual for a maneira que você vai executar na sua igreja local ou denominação, a nossa pregação tem que ser do evangelho do reino de Deus. E dentro dessa pregação, Paulo aprendeu. Pode ter resistência, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus está querendo respaldar a pregação do evangelho do reino. Tanto é que em 2 anos, pregando o reino de Deus, toda a Ásia Menor. Você sabe as 7 cartas às igrejas em Apocalipse? São as igrejas do avivamento que aconteceu aqui em Éfeso. Primeiro Éfeso e mais 6 igrejas vizinhas, 6 cidades vizinhas que receberam o mesmo mover. É por isso que eu digo, a gente tem que avaliar o que aconteceu na vida de Paulo, antes e depois do seu voto, porque o resultado depois mostra o que o Paulo recebeu como revelação, quando ele se retirou. Uma dessas coisas foi, que todo crente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo.
um pequeno ungido. A segunda coisa, bato nisso, o sacerdócio de todos os crentes, todos os santos, o sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio de todos os santos, todos os santos. Só que isso não significa que a gente dá tarefas, varrer, arrumar, colocar o som, ajustar as luzes. Isso não é o sacerdócio de todos os santos. Essas são tarefas porque nós temos um prédio. Isso não é o sacerdócio de todos os santos. O sacerdócio de todos os santos é que você bota o crente para aprender a interceder, a adorar, a ministrar arrependimento, a ministrar a cura, ministrar libertação. A gente pode observar nos últimos anos moveres do Espírito Santo renovando esses ministérios na igreja. Dança bem, dança é beleza, como parte da adoração. Ministério de adoração, tremendo, mas tudo isso, amados, não vem para equipar um grupo de elite. Prova? Jesus tinha uma equipe de adoração entre seus discípulos? Pedro, pega o teu violão e você vai ser encarregado da adoração. Todas as vezes que a gente faz os nossos devocionais, você vai dirigir, tá? João, nós vamos encarregar você do ministério profético. Jesus não tinha equipes de elite. Todos os discípulos de Jesus eram adoradores, eram intercessores, ministros de arrependimento, cura e libertação. Você tinha que ser polivalente, não equipe de elite. Polivalente. O Espírito Santo capacita para fazer tudo isso. O sacerdócio de todos os santos não é o porteiro. Louva a Deus pela atitude de servo que tem todos que estão servindo. Mas esse não é o sacerdócio. Sacerdócio de todos os santos é botar a tua mão em cima do enfermo, você ora e o enfermo é curado. Essas coisas se tratam do sacerdócio. Sacerdócio é ministrar o que Jesus ganhou na cruz para aquele que precisa. Sabe o que está no coração de Deus? Pensa comigo. Você está lá, a multidão está reunida. Jesus está pregando, e você sabe que daqui a pouquinho ele vai começar a orar por cura, vai começar a ministrar. Lá estão os seus discípulos, e porque Jesus está ensinando, já chamou esses homens para fazer as mesmas obras, aí Jesus desce, fica na frente, tá bom, os enfermos podem vir que nós vamos orar pelos enfermos, tá? E os seus discípulos estão do lado dele. Você ouviu tudo isso? Ok. Não, então ele desce, Jesus desce. Ele, tá bom, pode vir. Os enfermos podem vir. Está acabando a bateria. Os enfermos podem vir. Ele, com os seus discípulos do lado também, para orar pelos enfermos. Que fila que você vai? Você quer provar o sacerdócio de todos os santos numa igreja? Eu quero compartilhar uma visão profética, ou seja, aquilo que pode acontecer, tá? Porque é sempre assim. Pastor, no dia de libertação, no dia de cura, ministrando, sou a favor disso, tá? Aí o pastor e mais alguns presbíteros vão ali
Tá? Ele está ali. Onde está a fila? O pastor. Ele não faz nada, a não ser orar, 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 orar. Ele se desgasta. Ele, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ele orando. E ninguém vai para os outros do lado. Se eles oferecem, tá? Até, não, eu queria que o pastor orasse. Então, o que acontece? Ele entra num estresse. Fica 1 semana de cama, mais 2 semanas de licença, e volta. Vai para o dia de libertação, tudo se repete. Esse pastor não crê no sacerdócio de todos os santos. Ah, não, mas eu creio sim. Então faça. O que você pode fazer? Tá bom, eu quero os crentes que são batizados com o Espírito Santo. Você sabe que você é batizado com o Espírito Santo? Você não sabe? Você já deu sua vida para Jesus? Já. Então vem. E todas as pessoas que foram curadas. Alguém já foi curado de uma enfermidade? Quem foi curado de enfermidade? Alguma? Ok. Todos vocês vão orar também. Vem cá. Faz a fila. Aí o pastor desce. Tá bom, podem vir os enfermos que nós vamos orar. A fila na frente dele. Tá. Ele ora por 1, ora por 2. Aí ele chama o Joãozinho, 15 anos. Foi curado mês passado de câncer. Tá. Ele chama, Joãozinho, vem cá. Vem cá. Você vai orar com ela. É. Mas como? Põe a tua mão na cabeça dela. Qual é a enfermidade? Diabetes. Tá, fala, diabetes vai embora em nome de Jesus. Ele ora. Ele fica ali. E porque o Espírito Santo está interessado nisso, o diabético é curado. Aí a mulher fica toda feliz. Ou quando o Joãozinho põe a mão na cabeça dela, diabetes vai embora, ela cai estrebuchando. E Joãozinho olha a mão dele. E a fila inteira está assim. Aí o pastor fala, Joãozinho, você fica aqui. Ele vai onde estava o Joãozinho. Aí um monte de sem vergonha sai de lá e vem aqui. Mas, porque tem alguns desesperados que viram, o Espírito Santo, ele usou Joãozinho. Que se você pensar é lógico, porque Joãozinho foi curado, então tem unção de cura nele. Bases de fé para ministrar cura, o menino tem. Ele crê nessas coisas. Tá? Aí você vai orando. De repente você chama a Dona Maria. Simples. Simples de tudo. Ela senta lá atrás. Tá. Dona Maria, vem cá. Você vai orar nesse aqui. Ora. Ela só encosta a mão e de repente a pessoa começa a tremer assim, ó. Eu olho para ela, olho para o lado. E ela não retira a mão. Depois de um pouquinho, calma,
E está todo mundo olhando. Passa o tempo, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Tá, Dona Maria, você vai continuar aqui, tá? Tá. Aí ele vai lá. Do outro lado. Filhinho, dá licença. Vem, fica. Um monte de sem vergonha sai de lá e vem aqui. Ele vai repetindo isso. Vai fazendo isso. Semana após semana após semana. De repente ele tem uma equipe que aprendeu fazendo. Essa vez ele vem aqui. E ele põe a mão. De repente cai. Esse é meu, eu não vou sair, eu não vou sair. Pedrinho vem cá. Pedrinho tem 5 anos. Pedrinho, vem cá. O que está amarrado aí, quieto, em nome de Jesus. Pedrinho, esse homem está endemoniado. Tá? Mas o Espírito Santo que está em nós é maior do que ele. E se a gente ordenar, Jesus mandou a gente expulsar os demônios. Ele tem que sair. Quer dar a ordem? Eu? Você fala assim: demônio, eu te expulso em nome de Jesus. Quer? Posso? Pode. Demônio, eu te expulso em nome de Jesus. Nós precisamos mudar para capacitar o sacerdócio de todos os santos. Não é que Deus não queira capacitar os seus santos, é que a gente põe os santos para fazer tudo menos o sacerdócio. Paulo aprendeu em Éfeso. Sabe o que é? Eu tenho que gerar equipes que fazem isso. Então, diariamente ele ensinava os discípulos lá em Éfeso como é que você faz ministério de arrependimento, de cura e de libertação. Qualquer crente. E todos os crentes. Ah, como é que você sabe disso? 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Agora eu quero saber como que tinha sumo sacerdote lá em Éfeso. Se em judaísmo só tem um sumo sacerdote, e ele deve estar em Jerusalém. Algo está errado. Não na Bíblia, lá em Éfeso algo estava muito errado. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Que cena! Alguém gostaria de mostrar para nós como é que é desnudo e ferido?
Veja 17. Chegou este fato. Que fato? O desnudo e ferido dos 7 filhos. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, 250.000 pessoas. Veio o quê? Temor sobre todos eles, e em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Sabe o que aconteceu? Quando os discípulos com Paulo começaram a ministrar arrependimento, cura e libertação, sobre a cidade de Éfeso veio uma nuvem do temor de Deus. E o que aconteceu? Também, 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Houve confissão pública numa cidade pagã. Se você não pensa que a confissão no avivamento dos últimos dias não vai ser rasgado público, que você não pode se preocupar em quem ouve ou com o escândalo que isso for gerar, então fique fora do avivamento, porque vai ser assim. Éfeso, as pessoas vinham, não tinha igreja mais, vinham para a praça pública confessar as suas próprias obras. E depois, também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, 50.000 dias salário. Agora, o que é que gerou isso? Desespero que Deus colocou no coração de Paulo. 2, a revelação que Deus deu para Paulo. 3, batismo do Espírito Santo com tudo que o Espírito Santo quer fazer através dos crentes, e o sacerdócio de todos os santos. Pastores, eu gostaria que vocês ficassem em pé, porque eu vou provar o que eu estou falando aqui. Pastores, fiquem em pé comigo. As outras pessoas sentadas são crentes das nossas congregações. Eu quero que você veja uma coisa. Diante daquela palavra, ontem, sobre o Pai Nosso, eu gostaria de saber, antes de ontem, quem fazia a oração do Pai Nosso, crendo e entendendo para que era? Não. Veja os crentes. Eu quero que os crentes respondam, tá? Os sacerdotes que estão nas igrejas e os pastores vão observar isso aqui, tá? Quem fazia essa oração entendendo para que você precisava fazer? Nós temos um trabalho a fazer. Está vendo tão poucos? Se nem o Pai Nosso. Está vendo onde nós precisamos começar com as bases? Agora, vocês que estão sentados, quantos estão impondo as suas mãos sobre os enfermos, no mínimo uma vez por semana, para orar por cura? Observem, pastores, por favor. Podem abaixar as mãos. E quantos estão ministrando uma vez por mês libertação para alguém? Observe, pastores. Observe. O sacerdócio de todos os santos não é vivido na igreja. Versículo 20 diz: assim, assim veio a palavra do Senhor, crescia e prevalecia poderosamente.
batizando todos os crentes com o Espírito Santo, capacitando todos os crentes para fazer o ministério de Jesus. Assim, a palavra crescia e prevalecia poderosamente. Vamos sentar. Eu preciso dizer agora algo pessoal que Deus falou comigo. Que ministro que você é, Mike, se você não vai gerar o mínimo de sacerdotes? O alvo, presta bem no que eu vou dizer, presta bem atenção. O alvo de todo discipulado, grupos familiares, G2, G3, G5, G12, G144, o alvo de tudo isso, de todo o trabalho de discipulado, se é bíblico, não é encher uma reunião de pessoas. O alvo é gerar sacerdotes à imagem de Jesus. O avivamento não veio ainda, e uma das razões é porque nós estamos barrando o fluir. Nós, ministros. Nós não estamos com o mesmo alvo que Deus tem. E por não ter o mesmo alvo, Ele não tem que respaldar os nossos programas. Paulo aprendeu, se você entrar na linha de Jesus, se você pegar a agenda de Jesus, o Espírito Santo vem e capacita, vem e revela o poder, e assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, não de outra forma. Se o programa de discipulado não está gerando rapidamente, assim como Jesus fez, ministros de cura, libertação e arrependimento, nosso programa tem problemas. E todos esses que eu já mencionei, e todo tipo de célula e grupo, podem estabelecer esse alvo. É possível. E vamos reconhecer uma coisa: a melhor propaganda do reino de Deus é curas dos enfermos. É que no meio de, você pode imaginar isso? No meio de uma célula, começa a adoração, e a pessoa que veio pela primeira vez cai endemoniado, e ela não sabia que estava endemoniada. Aí você pode explicar, isso é um demônio, mas você pode ficar livre disso, se você conhecer a Jesus. Você quer conhecer Jesus? Como que é? Claro. A melhor propaganda do reino de Deus são as manifestações do poder do ministério de Jesus, que Ele quer reproduzir através de nós. Mas só que aí, prepara-te, porque se isso acontecer, a tua igreja não vai caber as pessoas que vão se convertendo. A tua casa não vai caber. E de repente você vai ter que liberar esse líder de célula para ser pastor e abrir uma nova congregação. E qual é o problema? O crescimento
da igreja em todos os lugares visitados pelo Espírito Santo, em todos os países de perseguição, nunca foi controlado por uma estrutura. A estrutura vem atrás, vem o crescimento do Espírito Santo e a estrutura vem assim, a 8. É assim na história da igreja. Paulo entendeu, tem que liberar. É o sacerdote de todos os santos, batizados com o Espírito Santo para fazer as mesmas obras. E ele investiu nisso, e durante 2 anos, só o maior avivamento de todo o Novo Testamento. Só isso. E dentro disso, foi na sua experiência em Éfeso, quando Paulo escreve para os Efésios, Efésios 4. Foi nessa experiência, o auge, o momento que foi para a vida de Paulo foi demais. Que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso depois. 4:11. E Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E quero encerrar fazendo um comentário sobre isso. Desde o início da igreja, Deus está estabelecendo o seu reino na terra. E Ele vai colocar ordem. Tem empresários aqui? Alguns? Tem gente que trabalha numa empresa ou firma? Tá. Você tem uma descrição do seu trabalho, da sua função? Ou lá onde você vai trabalhar, cada um entra naquele dia e faz o que quer? Não, hoje eu quero ficar na mesa de recepção. Não estou muito afim de trabalhar. Não, hoje eu vou ficar na limpeza. É assim nas empresas? Por que a gente pensa que no reino de Deus, se Ele vai estabelecer o seu reino, que dá para a gente viver numa desordem total? Não faz sentido isso. Hoje, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, está numa tremenda desordem. Irmãos rivais. E na hora que Deus está colocando ordem, Ele está nos relembrando. Ele estabelece uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Essas funções descrevem a ordem do Senhor no seu corpo. Caiu a ficha? Isso significa que nós vamos ter que ter uma perspectiva de reino. Outra coisa. Hoje, as denominações têm vivido um evangelho muito bitolado. E quando eu digo as denominações, eu estou incluindo grupos de comunidade. Esse tempo está chegando ao fim. Porque é claro que o Senhor vai estabelecer uma igreja em cada cidade. E nessas cidades, Deus vai identificar os apóstolos da cidade, os profetas da cidade, os evangelistas da cidade,
os pastores da cidade e os mestres da cidade. Hoje vivemos como rivais, mas isso também vai cessar. Isso não glorifica ao Senhor. E não adianta querer explicar, não, mas Deus ama as denominações. Ele ama a sua igreja. Ele não ama denominacionalismo. Não sejamos tolos. Uns problemas. Algo que nós precisamos cuidar muito. Eu falei outra noite e repito. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são como personalidades. Quem é casado? Quem faz parte de uma família? Tá. Você tem uma personalidade, não tem? Você é igual ao seu cônjuge? Você é igual ao seu pai? Ao seu filho? Não. Quem te deu a sua personalidade? É claro que essa personalidade vai ser santificada, mas isso não significa que você vai se tornar igual ao seu pai, ou igual ao seu filho, ou igual ao seu cônjuge. Personalidades são diferentes, dados por Deus. Você não pediu, eu não pedi para ser sanguíneo. Eu sou. Sendo santificado, mas eu sou. Não pedi para isso. Os 5 ministérios são como personalidades. Quem dá, a palavra diz, Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para. A escolha não é nossa. Há uma atitude que precisa ser estabelecida em nossos espíritos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são títulos a serem usados. Eu pessoalmente acho, e falo isso para os meus amigos e todo mundo, então eu não vou esconder aqui. Jesus não usava título. Eu quero seguir o seu exemplo. E nesse momento que tem falado muito sobre o mover apostólico, o que nós temos visto, eu tenho observado, eu coloco isso pessoal, é um monte de gente achando que esses ministérios, esses ofícios, são degraus a serem galgados para chegar no topo que é apóstolo. Eu não creio que essa seja a visão de Deus. Eu creio que você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos iguais na sua autoridade. E todos precisam estar encaixando para o aperfeiçoamento de todos os santos. Sim, o apóstolo é como um executivo, no sentido que ao apóstolo é dado um entendimento de supervisão, ao apóstolo e profeta, porque o profeta é dado visão e entendimento. O apóstolo sabe reconhecer as pessoas nos seus ofícios, e ele é usado para colocar ordem. O profeta, olhos e boca do Senhor.
Evangelistas sempre lembrando a igreja: tem mais, tem mais, tem mais. Não podem esquecer-se dos tantos que não conhecem a Jesus ainda. Pastores, eu falei isso a outra noite. O que existe hoje para mim não é a falta de apóstolos. Hoje existe a falta de pastores. Pessoas que querem cuidar. Pessoas que querem amar. Pastores que têm uma unção natural, como se fosse médico, de sentar, ouvir, discernir juntos, ministrar. Se você é uma pessoa, um líder na sua igreja, debaixo de um pastor, e você está vendo o seu pastor sempre cuidando da burocracia da igreja, fala com os outros homens e mulheres, libera o teu pastor para fazer o seu pastoreio. Se ele é pastor de verdade, ele tem uma unção para cuidar de pessoas, não para dirigir uma empresa eclesiástica. Dirigir uma empresa eclesiástica desgasta ele. Libere ele. Os pastores precisam ser liderados para fazer o seu pastoreio, porque assim eles vão gerar outros pastores da congregação. E mestres precisam estar ensinando o reino de Deus. Mestres vão ensinar sobre cura na sala de aula, e cura vai acontecer. Libertação, e libertação vai acontecer. Os sinais de Deus e os sinais de Deus vão acontecer. Não como temos hoje, apenas a exposição de um estudo. Quando Jesus ensinava, as coisas aconteciam. Eu creio que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são funções. Assim como personalidades, nós não escolhemos. Eu quero ser profeta. Já falei a outra noite, quem quer ser profeta provavelmente não é profeta. Eles matam profetas. É doido que quer morrer? Disposto a morrer eu estou. Mas eu não estou querendo não. Eu não estou nessa porque eu quis. Deus teve que me convencer. Deus está colocando ordem na sua igreja, o que é muito importante. No mover de hoje, eu mencionei algumas coisas. O batismo no sentido total do Espírito Santo, sacerdócio de todos os santos, e o estabelecimento da ordem de Deus dentro da igreja. Eu tenho gemido na minha alma. O problema que nós temos hoje, quando pessoas começam a usar os títulos, é porque algumas pessoas não são o título que eles querem usar. Assim como tem acontecido na igreja até hoje, tem pastores que usam o título pastor e eles não são pastores. Eles são evangelistas. Prega a mensagem de arrependimento, de salvação, domingo após domingo após domingo. A igreja enche e incha. Mas depois de 2 ou 3 meses, as pessoas estão procurando mais, e está vindo só aquela mensagem. E o pastor está fazendo visita e visita e visita para todo mundo que não é crente. E está evangelizando, mas não cuida. Evangelista adora gerar filho, mas detesta trocar fralda. Pastor ama trocar fralda. Aquele que nós chamamos de pastor, mas ele realmente é evangelista, precisa de um pastor, precisa de 10 pastores do seu lado.
Um pastor não vai dar conta dos que estão sendo gerados pelo ministério de evangelista. Precisa de muitos pastores. E com a palavra sobre a renovação apostólica, de repente muitos estão vendo apóstolo como o topo da montanha. E infelizmente nós estamos caindo em alguns enganos. Imagina Paulo honrado como apóstolo. Leia, amados. Leia o que está ali. Leia o que está na palavra. Apóstolos não são honrados. Eles ralam. Eles não fizeram uma toga especial para Paulo, para Pedro, para Tiago, como apóstolos. E já que estamos chutando balde, não existe nenhuma unção apostólica na palavra. Eu sei do que eu participei. Não há. Mas sabe o que eu vejo que está acontecendo? Um monte de gente isolado está assumindo isso, aquilo, outro. O que vai fazer a igreja se unir é quando eu olho a vida do meu irmão e reconheço: Deus o fez apóstolo, Deus o fez profeta, Deus o fez pastor, Deus o fez. E para isso nós precisamos de uma revelação. Nós precisamos morrer. Eu quero dizer algo, porque esses 5 ministérios, essas funções, não são apenas para pessoas que estão no ministério tempo integral. Você que não é ministro, você tem um ofício essencial na tua vida. E você precisa desenvolver esse ministério na congregação e no dia a dia. E é importante você descobrir se você é apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor ou mestre. Não faz sentido ninguém trabalhar numa firma que não saiba a sua função, justamente para contribuir para a firma. No reino de Deus não vai ser diferente, amados. Nós vamos descobrir em Cristo Jesus quem somos